Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Boa noite, Heloísa! Antes da gente iniciar aqui a nossa aula, vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Prazer, meu nome é Lívia Lohana, sou consultora financeira, formada em economia, pós-graduada em educação financeira. Hoje, o meu papel aqui como educadora financeira é trazer para vocês mais clareza, né? Trazer aqui um raio-x, mostrando para vocês, né, essa parte de dívidas para quem tem ali, essa parte de endividamento, não sabe muito o que fazer, está perdido, está perdida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O meu papel é trazer um pouco mais de clareza, orientação para vocês, para que vocês tenham uma vida financeira mais saudável, mais equilibrada, para que vocês possam não só viver trabalhando para poder pagar boleto, mas também desfrutar do hoje, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dívidas, né, que é algo que acaba aí trazendo muita preocupação para a maioria das pessoas. Hoje a gente tem uma população aqui brasileira muito endividada, então a gente vai entender um pouquinho o porquê que isso está acontecendo. Uma coisa que eu vejo acontecer bastante, quando alguém me procura, a maioria das pessoas sempre fala a mesma coisa. Lívia, eu preciso quitar minhas dívidas, e agora? O que eu faço? O que eu preciso fazer para poder quitar essas dívidas? Calma. O que você precisa entender? O problema aqui nem sempre é só a dívida, tá? Eu vejo muitas pessoas que não sabem quanto deve, para quem deve. Às vezes, as pessoas sabem quanto que ela paga por mês naquela parcela daquelas dívidas. Outras vezes, não, nem isso. Algumas pessoas sabem. Por quê? Totalmente, né, já está no endividamento aqui mais descontrolado, falta de organização financeira, e essa pessoa não consegue ter uma clareza, né? Então, primeira coisa, você trai uma dívida, o que você precisa ter em mãos? Seu contrato. Você não precisa primeiro querer quitar as suas dívidas. Como que eu vou quitar algo que eu nem conheço? Às vezes a pessoa, ela nem sabe quanto é a taxa de juros que ela está pagando por mês. Ela nem sabe o que tem dentro desse contrato e ela está pagando. E isso não acontece com uma pessoa, isso acontece com 99% das pessoas. Eu já peguei aqui vários casos de clientes na consultoria, que quando eu abri o contrato daquela pessoa, eu encontrava um monte de coisa. Fulano, você solicitou isso aqui. Não, a pessoa, ela ficava assim, indignada, porque tinha um monte de coisa embutida no contrato que ela nunca teve ciência. Por quê? Porque ela estava só focada em preciso quitar a minha dívida. E ela não estava focada em enxergar o que estava acontecendo, enxergar a dívida dela. Porque a gente só consegue resolver algo que a gente está enxergando. Como que eu vou... Eu não consigo... Se eu não enxergo, eu não consigo resolver. Como que eu vou saber onde está o problema? Então, hoje, antes de querer quitar as suas dívidas, comece a entender quais são os tipos de dívidas que você tem, o que tem dentro dos seus contratos, para quem você deve, quanto você deve, você sabe isso hoje? Quanto que eu devo? Às vezes a gente acha que deve uma coisa, mas quando a gente vai somar, colocar ali na ponta do lápis, é um valor diferente. Então, você precisa ter essa clareza. Porque se eu não tenho isso, eu não consigo montar um plano, como que eu vou traçar uma estratégia de algo que eu nem sei o que está acontecendo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, agora, a gente vai falar as verdades sobre as dívidas. Isso aqui é importante. Muitas pessoas acreditam que estão endividadas porque ganham pouco. Mas eu já vi pessoas que ganham bem e ainda assim estão ali afundadas em dívidas, com endividamento muito alto. Eu já atendi clientes que ganhavam 5 mil e que estavam endividados, como eu já atendi clientes que faturavam 1 milhão por mês. E sim, essa pessoa tinha dívidas. Por isso que eu sempre falo para todos os meus clientes e falo aqui para vocês também, o problema não é o dinheiro, o problema é como você gasta esse dinheiro, é como você lida com esse dinheiro. Nem sempre mais dinheiro vai resolver os seus problemas. Pode resolver, de repente, um problema pontual, um incêndio ali que está acontecendo. Mas isso não vai, né, se sustentar por muito tempo. Então, precisa entender isso aqui, as dívidas não estão ligadas ao quanto você ganha, mas sim aos seus comportamentos financeiros, tá? A dívida, ela também, ela não nasce quando você parcela. Tem muita gente que, parcelar,
Não, não é errado parcelar. É errado parcelar quando você assume um compromisso maior que a sua capacidade de pagamento. Agora, se eu estou fazendo uma parcela planejada que cabe no meu orçamento, não vai se tornar uma bola de neve. Agora, aquela pessoa que ela muitas vezes só olha para o valor da parcela e ela esquece todo o restante, aquela pessoa ela vai ali, provavelmente, daqui a um tempo, se tornar endividada, porque a gente não pode só olhar para o valor da parcela. Você pegou 10 mil emprestado com o banco, você não vai pagar 10 mil, mas você nem está focado nisso, você está focado ali só no R$ 600 que eu consigo pagar de parcela. Mas esses R$ 600 que você consegue pagar de parcela, ele está te custando a tua reserva financeira, que você não tem sobrando para poder investir. Esses R$ 600 que você está olhando ali, que você acha que pode pagar de parcela, está te custando uma qualidade de vida, porque não sobra mais dinheiro para você viver, né, para você ter o seu momento de lazer, porque as dívidas estão consumindo toda a tua renda. E aí você fica sempre com aquela sensação de eu trabalho tanto, às vezes eu tenho uma boa renda e eu não consigo viver, eu não consigo ver que eu estou evoluindo, eu não consigo conquistar nada, porque as dívidas estão consumindo o teu dinheiro, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Will, isso me trava muito, fico perdido. Então, Will, vamos resolver isso hoje. Agora você vai entender aqui por que que isso está acontecendo, tá? Vamos lá. Agora, antes de querer quitar as suas dívidas, antes de querer negociar qualquer dívida, você precisa entender quais são os tipos de dívidas que existem. Will, eu não consigo andar para frente. Estou pagando contas. Cadê? Estou pagando contas de meses e anos. Pois é. Então, quando a gente começa a assumir tantas parcelas ao mesmo tempo, né, ultrapassando a nossa capacidade de pagamento, a gente deixa de viver o hoje e está só trabalhando hoje para pagar coisa que a gente, comprou há anos atrás, meses atrás, o jantar que eu comi mês passado, eu estou pagando esse mês, é a roupa que eu já comprei há 3 meses atrás e eu ainda estou pagando. Então, tomar cuidado com isso. Parcelar não é errado, desde que não seja maior do que a sua capacidade de pagamento, tá? Então, agora, vamos entender um pouquinho quais são os tipos de dívidas que existem. Primeiro, existem aquelas dívidas com garantia. O que são essas dívidas com garantia? São dívidas que existe algum bem vinculado ali àquela operação de crédito. Então, tem algum bem alienado, por exemplo, quando você faz um financiamento de um carro, né, de um veículo. A gente tem ali uma alienação de bem. Aquele bem é a garantia. Ou seja, se houver inadimplência, se aconteceu alguma coisa, você não consegue mais honrar aquele pagamento, ou então ficou atrasado ali aquelas parcelas, o banco, ele pode sim tomar aquele bem, a instituição financeira pode tomar aquele bem. E essas dívidas que são com garantia, normalmente, elas possuem juros menores. Por quê? Porque o risco aqui é seu. Então, se o risco é seu, se você não pagar, né, o banco ele pode tomar aquele bem de você, e aí os juros eles são menores, porque o maior risco aqui é justamente o seu. Então, algumas dívidas, por exemplo, que tem essa garantia, normalmente é um financiamento imobiliário, financiamento de veículo, crédito com garantia. Então, por exemplo, aquelas pessoas que às vezes têm o dinheiro investido, mas ainda assim precisa de um empréstimo. Aquela pessoa coloca aquele investimento como garantia. Se ela não pagar aquela parcela do empréstimo, o banco ele pode ir lá e debitar daquele investimento que ela tem. Então, normalmente, essas dívidas com garantias, elas têm uma taxa de juros menor, justamente por isso, porque o risco maior é seu, o risco de inadimplência, ele é menor, tá? Agora, a gente vai falar da dívida sem garantia. Então, existe a dívida com garantia e a dívida sem garantia. Essas dívidas aqui sem garantia são as mais perigosas. Perigosas em termos de juros, né? Porque de risco, a dívida com garantia, ela é maior, né? O risco maior ali é seu. Nesse caso de dívida sem garantia, quem que assume o maior risco? O banco. Por isso que os juros dessas dívidas aqui, que não tem nenhuma garantia,
eles são muito mais altos. Muito mais altos. Por exemplo, cartão de crédito. Quem aí já ficou devendo cartão de crédito? Como é absurdo os juros. Hoje, a taxa de juros anual de cartão de crédito, às vezes ultrapassa 400% ao ano. Isso aqui é um valor absurdo, né? Quem já entrou no rotativo aí do cartão de crédito, né? Quem já pagou o mínimo, quem parcelou fatura de cartão, é muitos juros. Porque aqui o banco não tem garantia nenhuma. Ou seja, o risco de inadimplência é muito alto. E por o banco ter esse risco muito alto, a taxa de juros ela também tem que ser maior para poder compensar, né? Para poder equilibrar, mas aqui é muito maior do que deveria, né? Não é um valor justo. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Camila, aquele termo, a vida é só uma. A vida é uma só e me quebrou. Olha que não ganho mal. A gente tem que viver o hoje sim, Camila, mas a gente não pode esquecer do futuro, que uma hora ele chega, tá? Alan, isso mesmo, Iana, muito abusiva. Exato, o juros do cartão é muito abusivo. Então, essas dívidas aqui que são sem garantias, é justamente aqui onde as pessoas, elas começam a se perder, é onde vai virando uma bola de neve. Cheque especial, quem também aí já usou cheque especial? Já viram os juros do cheque especial? Por lei, nós temos ali, né, 8%, deveria ser o limite cobrado ali ao mês do cheque especial. Mas nem sempre é isso que acontece. Quando você vai ver lá, olha, a taxa que está cobrando é muito maior do que esses 8% ao mês, né? Então, são dívidas onde você não tem nenhuma alienação de bem e acaba saindo ali mais caro, empréstimo pessoal, esses parcelamentos. Então, precisa entender aqui, antes de querer quitar as dívidas, qual é o tipo de dívida que você tem hoje. Então, eu tenho dívidas com garantia, onde essas dívidas eu tenho um risco maior, então, de repente, não dá para ficar inadimplente nessas dívidas, ou eu tenho dívidas sem garantia, onde o maior risco aqui é do banco, mas eu também assumo taxas muito altas. Comece a entender quais são as dívidas que você tem antes de querer quitar essas dívidas, tá? Agora, a gente vai fazer um exercício prático, que é o quê? O mapeamento das suas dívidas. Tem como eu resolver uma coisa que eu nem sei como que tá? Como que tá o andamento disso? Como que eu vou negociar uma dívida se eu nem sei quanto eu devo? Como que eu vou negociar uma dívida se eu nem sei para qual banco eu estou devendo? E sim, às vezes isso acontece. Então, vamos começar aí a fazer esse mapeamento. Pega o teu papel, a tua caneta, vamos fazer um raio-x, uma coisa simples aqui, básica, para poder iniciar, tá? Então, primeiro passo. O que você vai anotar aí no teu raio-x? Nome da dívida. Porque às vezes você vai ter várias dívidas. Como que você vai entender, né, de qual dívida você está tratando? Precisa ter o nome ali. Então, por exemplo, empréstimo pessoal do Bradesco, empréstimo consignado do Itaú. Existem vários tipos de dívidas. A gente tem empréstimo pessoal, a gente tem consignado, a gente tem financiamento, a gente tem cartão de crédito, a gente tem cheque especial. Existem várias dívidas. Então, começa nomeando qual é o nome dessa dívida, né? Qual é a instituição que eu estou devendo, que tipo de dívida se trata. Depois, você vem aqui para o valor total. Então, quanto que eu devo? Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente acha que deve um valor, mas quando a gente começa a calcular, a gente deve outro valor. E aqui é onde as pessoas começam a se assustar. Mas fiquem tranquilos, toda dívida tem solução, tá? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Toda dívida tem solução. O que a gente precisa é de um plano de quitação de dívidas alinhado com um bom planejamento financeiro, tá bom? Então, soma aí o valor total de todas essas dívidas que você está pagando, ou está devendo, está em atraso, para você ter essa noção ali do que está acontecendo. Terceiro passo, parcela mensal. Então, quanto você paga ali por mês de cada uma dessas dívidas? Vai lá e anota. Então, a parcela ali do meu consignado é descontado R$ 350 por mês da minha folha de pagamento. Vai lá e anota. Quantas parcelas ainda faltam para eu poder quitar, para eu poder finalizar esses empréstimos? Vai lá e busca todas essas informações. No seu contrato tem tudo isso também, tá? Então, você consegue analisar através do contrato. Então, quantas parcelas eu fiz?
Se eu fiz em 40 parcelas, mas eu já paguei X. Então, você consegue identificar ali quantas parcelas faltam. Por isso que você precisa do contrato em mãos. Tá bom? Camila, acho que se eu somar só meu cartão, vou até amanhã. Calma, Camila. Vai dar tudo certo, não fique desesperada. Depois que vocês fizerem, né, aquele raio-x, aqui eu trouxe um exemplo prático. Então, por exemplo, cartão de crédito, coloca ali também o nome do cartão. Então, esse cartão é o quê? É cartão da Nubank, é um cartão do Itaú, é um cartão do C6. Coloca ali qualquer instituição financeira, o valor total, o valor que você paga de parcela e quantas parcelas faltam. Aí depois você vai somar tudo o que você paga de parcela mensal. Por exemplo, aqui deu R$ 1.200 por mês. Isso aqui são todas as parcelas ali das dívidas mensais que você estaria pagando. Tá? Então, faz essa soma aí para você descobrir esse valor, que é muito importante. Paloma, eu já tenho esse mapeamento, agora preciso criar estratégias para quitar. Top, Paloma. Primeiro passo é isso, é ter um mapeamento. Não tem como a gente organizar e planejar algo se a gente não tiver a base, que é o mapeamento. Então, muito bom. Agora, o que você vai fazer? Já descobri ali quanto que eu pago, né, dessas parcelas, dessas dívidas mensais todo mês. Agora eu vou descobrir o meu nível de endividamento mensal. Sim, existe um nível de endividamento mensal que é considerado saudável. Existe. Mas será que você está dentro desse percentual que é saudável? Ou será que você já ultrapassou? Se você ultrapassou, o que você precisa fazer para poder reduzir esse percentual? Vamos lá. Primeiro passo para você descobrir isso. Você vai fazer a conta. Então, você vai dividir o total das suas parcelas pela sua renda e vai multiplicar por 100. Então, por exemplo, ali a gente somou as parcelas de dívidas, dá R$ 1.200 por mês. Aí, nesse exemplo aqui, a Joana ganha R$ 4.000. Então, eu vou pegar 1.200, vou dividir por R$ 4.000. E vou multiplicar por 100 para eu descobrir o valor em porcentagem. Tá? Então, vai dar 30, que significa 30%. Ou seja, esses 30% é o meu endividamento mensal. Ou seja, 30% da renda da Joana já está sendo destinada para pagar essas dívidas mensais. Então, esse número, ele revela quanto da sua renda já está comprometida com dívidas. Isso aqui é muito importante, porque quando você fizer esse cálculo, muitas vezes o teu endividamento não vai dar 30%, vai dar 100%, vai dar 200%, já vi casos de 250%. Essa pessoa está num super endividamento. Até porque, justamente por isso, hoje muitas pessoas estão num nível de endividamento mais extremo, onde essas pessoas já perderam até a capacidade, né, de compra. Então, essas pessoas, elas não conseguem mais realizar novas compras. Tudo que entra é para pagar dívida. Justamente por isso, hoje nós temos uma lei que protege, né, os endividados, que é a lei do superendividamento. Tá? Essa lei vem resgatando essas pessoas para que elas possam, né, voltar a viver, para que elas possam assumir novamente o controle do seu dinheiro, para que elas parem de viver só pagando dívida, para que elas consigam assumir o seu mínimo existencial. Tem muita gente hoje que, para manter as dívidas em dia, não consegue pagar tudo, né? Mas se fosse para manter tudo em dia, eu não ia conseguir pagar um aluguel, não ia conseguir fazer uma compra de mercado. Então, essa pessoa ela já está num nível onde ela não consegue manter o nível, o básico do existencial ali para ela. Então, essa lei do superendividamento, ela veio justamente para poder ajudar essas pessoas a saírem desse sufoco, né? A conseguir fazer uma repactuação das suas dívidas. Enfim, quando você descobrir aqui o teu nível de endividamento mensal, vai ser melhor ali para você poder entender até que tipo de estratégia você usa para poder conseguir se organizar. Will, na sua consultoria, você faz esse acompanhamento para quitação? Sim, Will, monto todo o plano de quitação do cliente, faço todo o mapeamento, analiso todos os contratos, trago o plano de quitação, trago todas as estratégias para ele utilizar, dependendo ali de qual
dívida que a gente está usando. Então, cada dívida tem sua estratégia, não tem como utilizar uma estratégia única para todas as dívidas. Vocês viram, a gente tem dívida com garantia, a gente tem dívida sem garantia, a gente tem vários tipos de dívidas dentro dessas categorias. Então, cada uma, às vezes, vai ser utilizada uma estratégia diferente. Então, precisa estar alinhado também com o cenário do cliente, o perfil do cliente. Então, é de fato tudo isso que a gente faz ali bem personalizado na consultoria, tá? Então, começa aí já fazendo esse cálculo aí para você descobrir o teu nível de endividamento mensal. Descobri que o meu nível deu 92% pelo meu app. Boa, Paloma! Já conseguiu descobrir aí, muito bom, parabéns. Então, agora é começar a reduzir esse nível de endividamento. A gente vai falar um pouquinho agora sobre esses níveis para vocês entenderem também como interpretar esse resultado que vocês descobriram aí através dessa conta, desse cálculo. Primeiro, se o teu endividamento é até 20%, significa que você está numa situação mais confortável. Ainda existe espaço para planejamento, para construção de metas. Então, hoje, o que a gente considera um endividamento saudável? Até 30%, tá? Significa que 30% eu tenho que estar sempre ali nos meus 30%? Não, se você conseguir ficar abaixo, né, de 20% a 25% é o ideal, porque 30% é o limite. Mais que isso, já começa ali a comprometer um pouco, né, o meu orçamento, começa a limitar a minha capacidade financeira. Então, se de repente eu já estou ali em 25%, né, meu endividamento mensal. E aí aconteceu um imprevisto e eu tive que fazer um novo parcelamento, uma nova dívida. Eu ainda tenho uma margem para chegar nos 30%, eu ainda tenho essa segurança. Se eu já estou direto em 30%, qualquer imprevisto que acontece ali a mais, eu já estou, né, ultrapassando um limite considerado saudável, tá? Então, se o teu raio-x aí, se a tua soma deu 20%, ainda tá ok, ainda tá dentro do que a gente considera saudável, tá bom? Entre 20% e 35% aqui você já precisa ter uma atenção maior. Aqui já ultrapassa o endividamento saudável, né? 35%. As dívidas, elas já começam a limitar a tua capacidade de crescer financeiramente. Então, o teu dinheiro já começa a ser mais limitado, porque ele já está ali sendo direcionado para essas dívidas. Agora, quando você tem que ter alerta, né? Quando a situação está mais crítica, quando ultrapassa, fica ali entre 35% e 50%. Aqui já precisa ter um alerta, porque grande parte da tua renda já está comprometida. E qualquer imprevisto pode gerar novas dívidas. Então, imagina, se eu já tenho 50% da minha renda comprometida com dívidas, mais 50% da minha renda comprometida com os meus gastos fixos, variáveis. Se acontece algum imprevisto, eu tenho algum dinheiro sobrando? Não tenho. Eu tenho uma reserva? Não tenho. E aí, o que acontece? Eu entro em mais um endividamento. Eu vou só aumentando a minha dívida. Então, tomar bastante cuidado se o teu raio-x ali deu entre 35% e 50%, tá bom? Agora, acima de 50%, já se tornou uma situação mais crítica. Então, a dívida ela já está controlando as suas decisões financeiras. Normalmente, existe uma sensação constante de sufoco e de falta de dinheiro. Porque essa pessoa que já está com endividamento acima de 50%, provavelmente essa pessoa que ela só está trabalhando para pagar dívida. E aí, todo o dinheiro que entra já vai para a dívida. E aí, às vezes, falta dinheiro, tem que fazer uma nova dívida para terminar de cobrir o mínimo existencial daquela pessoa. Ela vai se enrolando e o endividamento vai crescendo. Então, tomar bastante cuidado com isso aqui. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês. Amanda, uma compra usando o cartão de crédito a prazo, mais organizado, porque é sem juros. Isso é considerado uma dívida mesmo? Uma compra usando o cartão de crédito. Tudo que a gente compra parcelado é uma dívida, tá? O que vocês precisam entender? Dívida é só aquilo que está em atraso? Não. Existem as dívidas que são inadimplentes, que são aquelas dívidas que estão em atraso, e existem as dívidas adimplentes, que são as dívidas que estão em dia. Quando eu compro algo, mesmo que seja sem juros, eu vou lá e parcelo em 6 vezes no cartão de crédito. É como se você estivesse fazendo um empréstimo. O que você está fazendo?
está parcelando, pegou o crédito ali com o cartão de crédito, você vai pagar futuramente. Então, é uma dívida, tá? Mesmo que esteja em dia. Mas não significa que toda dívida é uma dívida ruim. De repente, você parcelou uma coisa ali para poder investir em conhecimento, para poder investir no teu negócio. É uma dívida que vai estar te trazendo um retorno. É uma dívida onde você consegue pagar todos os meses. Não é uma dívida que ultrapassa a tua capacidade de pagamento. Então, existe também as dívidas boas e as dívidas ruins. É uma dívida ruim, aquela dívida que eu faço para pagar um incêndio, e aí mês que vem eu estou com essa nova dívida que eu fiz, e estou com novas dívidas também. Então, aqui é uma dívida ruim, não está te trazendo uma solução, está apagando um incêndio pontual. Agora, uma dívida que é feita para poder, né, trazer o teu crescimento, para poder, de fato, conseguir se organizar, não apagar um incêndio, a gente trata ali, são outras dívidas, entende? Então, precisa ter esse entendimento aqui também. Mas parcelar uma coisa no cartão de crédito não é errado, parcelar não é errado. Só é errado quando ultrapassa a tua capacidade de pagamento. E aí você começa a se enrolar, e aí você entra naqueles 400% de juros ao ano, aí a tua dívida vai crescendo, o teu endividamento vai crescendo. O que de repente era 50%, agora é 70%, é 80%, daqui a pouco é 100%, que é o quê? Tudo que você ganha é para dívidas. Como que você vai viver? E o seu aluguel? E o teu financiamento da tua casa? E a sua alimentação, o seu transporte? Não tem, porque já está totalmente comprometido. Então, tomar cuidado com isso, tá? E o que essas dívidas, elas estão te custando? Para analisar isso um pouquinho. Reflete aí. Se hoje você não tivesse essas parcelas mensais que você paga ali todo mês dessas dívidas, quanto te sobraria todos os meses? O que esse dinheiro poderia fazer por você? De repente, construir uma reserva que você não tem, começar a investir, realizar uma meta, fazer uma viagem, às vezes, ter um momento de lazer, de qualidade com a sua família, com seus filhos. Então, comece a pensar um pouco isso, porque quando a gente fala em dívidas, as dívidas, ela não tira apenas o teu dinheiro, ela tira suas opções, a dívida, ela tira o seu poder de escolha, a dívida, ela pode tirar também o seu poder de compra. Então, começa a analisar e refletir um pouquinho sobre isso, tá? Isso vai trazer mais consciência. O primeiro passo aqui, para você poder entender, não é negociar, é enxergar. Como que eu vou negociar uma coisa que eu não estou enxergando, que eu não sei para quem eu devo, quanto eu devo, o que tem dentro do meu contrato, qual que é a taxa de juros que eu pago, o que eu estou pagando dentro desse contrato, quanto eu ainda devo, né? Se eu peguei 10 mil, eu não estou pagando 10 mil, às vezes estou pagando 20, 30 mil. Então, o primeiro passo não é já ir negociando, é você enxergar o que está acontecendo, é enxergar a tua dívida, tá? Você precisa saber quanto você deve, para quem você deve, quanto você paga por mês, o seu nível de endividamento, tudo isso, porque não adianta nada eu ir lá negociar com o banco, fazer uma renegociação, que só aí a tua dívida já cresce. Eu vou lá, faço uma renegociação com o banco, aí eu não tenho um orçamento básico, eu nem sei quanto que eu posso assumir de parcela daquela dívida. Aí eu vou lá, eu acho que R$ 500 eu consigo. Aí eu vou lá, faço essa renegociação com o banco, R$ 500. Aí eu pago o primeiro mês, eu pago o segundo mês, no terceiro mês, aconteceu o imprevisto, apertou, não consigo. Aí o que eu vou lá? Renegocio de novo. Então, uma dívida que era 10, eu renegociei, ficou 20. Aí eu não consegui honrar a renegociação, renegociei de novo, aí agora é 30. E a sua dívida ela vai só aumentando. E chega uma hora que vai ficando insustentável, tá? Então, ninguém consegue sair do lugar se você não sabe onde você está hoje. Então, precisa primeiro enxergar o que está acontecendo. Por isso, hoje eu vou abrir para vocês 6 vagas gratuitas para diagnóstico financeiro comigo. Então, nessa sessão de diagnóstico financeiro, a gente vai entender melhor como que está a tua situação financeira hoje, né? O que está
te impedindo de evoluir financeiramente? Como que estão as suas dívidas? Quais são as dívidas que você tem? Primeiro é entender o que está acontecendo. Não tem como eu montar um planejamento, eu organizar, se eu nem sei o que está acontecendo. Então, nessa sessão de diagnóstico, a gente vai começar a ter mais clareza da sua situação financeira, tá? Eu vou deixar para vocês, me chamem no WhatsApp com a palavra dívidas. E aí eu vou selecionar essas 6 pessoas que vão ganhar essa sessão gratuita de diagnóstico financeiro comigo, tá bom? São poucas vagas, porque é uma sessão onde eu faço individual com cada um de vocês. Então, eu quero conhecer você, entender um pouco da sua história, por que que você contraiu essas dívidas, quais são as dívidas que você tem. Eu vou te mostrando ali onde é que está errado, o que você pode ajustar, o que você pode melhorar ali no teu orçamento, tá? Isso aqui é um passo inicial ali para você já começar a se mexer, tá? Então, me mandem lá no WhatsApp essa palavra dívidas, e aí depois eu vou entrar em contato com todos vocês que foram selecionados e selecionadas, tá bom? Agora, é um momento aqui para dúvidas. Então, quem tiver dúvidas, quiser ligar aqui o microfone, fique à vontade, querer perguntar, pode mandar aqui que eu vou estar respondendo todos vocês, ok? Pegar aqui o microfone de vocês, peraí. Aqui, Thaís, quer falar, Thaís? Ó, o microfone de vocês estão liberados, tá? Quem quiser falar aí, pode mandar. Alan, chegou no final, Alan, eu vou deixar a gravação, tá? Eu estou gravando aqui essa aula. Amanhã eu vou disponibilizar para vocês a gravação, tá? Então, amanhã, lá na nossa comunidade, eu vou mandar para vocês a gravação da aula. Para quem não conseguiu assistir, ou quem entrou atrasado, poder acompanhar, tá bom? Paloma, no meu caso, semana passada eu acabei negociando uma dívida da Caixa Econômica. Fiz errado? Depende, Paloma. Negociou como? Qual valor? Tá pagando justo ou tá pagando o triplo? Boa noite. Deixa eu falar rapidinho. Liberaram esse programa do Desenrola. Sim. E aí eles estavam me ligando, aí chegou um e-mail também estranho, não sabia se era golpe e tudo. Aí eu liguei na Caixa, falei também pelo chat deles. Aí eles estavam liberando de 2.000 e pouco, o que era de um cartão de crédito, para 200 e pouco, 230. Aí eu fiquei assim, né? Só que aí eles falaram que se eu optasse por essa negociação pelo Desenrola, eu ficaria tipo com bloqueio interno durante 3 anos. E aí também, quando eles falaram assim que eu não ia poder fazer aqueles joguinhos, falou de bet, aí eu achei estranho, eu já fiquei meio assim, né? Só que aí na semana passada eu fui direto também lá na Caixa Econômica mesmo. Aí o gerente, eu fui direto com o gerente. Aí o gerente falou que sim, que fica tipo um bloqueio interno, mas não que futuramente, né? Porque eu tô tentando me organizar financeiramente, limpar meu nome, para lá na frente eu tentar conseguir financiar um apartamento. Aí eu fiquei nessa dúvida, né? Aí para não ficar nesse trâmite deles de bloqueio interno, aí eu negociei, foi 10 vezes de R$ 200. Negociou direto com o banco. Isso. Tá. Como que a gente sabe que é uma negociação justa? Você sabia qual que era o valor, o saldo devedor da sua dívida? Porque a gente só Tava consegue, sabe? sim, tava acho que entre 1.700 e 1.800. E essa negociação que você fez, quanto que ficou? Ficou 2.000, tem uns jurinhos a mais, né? Aí eu dei 257 de entrada e parcelei o restante R$ 207. 207 em quantas vezes? Em 10. 10, tá. Mais 200 e quanto de entrada? 57. 257. A gente está falando aí de 2.327. Esse é o valor final que você vai pagar, se você não amortizar, tá?
A sua dívida era de 1.000 e... Acho que era 1.700, 1.800. Tá falando aí de uns R$ 627 de juros. Quanto tempo estava em atraso? Tava desde o ano passado, finalzinho do ano passado. Finalzinho do ano passado. A gente está agora em junho, já tem aí mais de 6 meses em atraso, né? Isso. Toda dívida, ela corre um processo interno no banco, né? Que se chama PDD. O que é isso? É a provisão de devedores duvidosos. Toda dívida, quando ela já está ali há mais ou menos de 3 a 6 meses em atraso, ela já começa a ser revendida muitas vezes, começa ali ter algumas negociações com desconto. Então, assim, hoje você não pagou o que você devia, mas também não ficou uma negociação tão abusiva. Porém, levando em consideração o PDD, que você já estava nesse PDD, poderia ter pago um pouco menos, tá? Mas, tudo bem, fez a negociação, tá em dia agora, tá pagando, você pode reduzir esses juros, amortizando também essa dívida, tá? Não tem problema. Porque a gente precisa sempre entender quanto que eu entendo que é uma boa negociação. Eu preciso saber o saldo devedor, tá? Atual. Então, se eu paguei 5 parcelas, quanto que de fato ficou em aberto? Porque muitas vezes o banco, ele desconsidera aquilo que você pagou, né? E aí quer te cobrar tudo de novo. E aí você vai só pagando um monte de juros, a dívida vai aumentando. Então precisa saber tudo isso na hora de negociar. No teu caso ali, você já sabia mais ou menos o valor que era a sua dívida, a negociação saiu ali por uns R$ 600 a mais de juros. Não é um juros ainda tão abusivo, mas é um juros alto, R$ 600, né? Daria para poder pagar um pouco menos, principalmente pelo teu processo de dívida ali que já estava em atraso mais de 6 meses. Mas ainda assim, é possível reverter isso fazendo a amortização, pagando de trás para frente, tá? Ali pelo período, né? Pelo tempo, vai amortizando, vai reduzindo também esses juros, tá bom? Tá bom. Mais alguém? Alguma dúvida? Não? Todo mundo entendeu tudo, todo mundo vai fazer o cálculo ali do nível de endividamento mensal, fazer o mapeamento das dívidas, né? O raio-x. Ótimo, perfeito. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Para quem não conseguiu entrar na aula ou que entrou atrasado, vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar essa gravação para vocês amanhã, lá na nossa comunidade, tá bom? E muito obrigada aqui pela presença de todos, 8h37, obrigada por todos estarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar. E lembrando, são apenas 6 vagas gratuitas de diagnóstico financeiro, tá? Então, para quem quiser, já corre, manda lá a palavra dívida no meu WhatsApp, que depois eu vou selecionar quem, né, quem foi selecionado ali, vou entrar em contato com todos vocês para a gente agendar essa sessão totalmente gratuita, tá bom? Vamos só, antes de finalizar, tirar uma foto aqui, não podemos esquecer da foto. Peraí. Quem quiser aí abrir sua câmera, fica à vontade. Faça sua pose para sair na foto. Vamos lá. Boa, foi. Muito obrigada. Uma ótima semana aí para vocês, uma ótima noite. Um abraço. Tchau, tchau.